Gênesis capítulo 41. E no final de 2 anos o faraó teve um sonho, o qual ele estava de pé junto ao rio Nilo, onde ele viu 7 vacas, bonitas e gordas, saindo do rio e indo pastar. E depois saíram do rio Nilo mais 7 vacas, mas essas estavam muito magras e eram muito feias, e também foram junto das outras na beira do Nilo. Então as 7 vacas feias e magras comeram as 7 vacas bonitas e gordas. Foi aí que então o faraó acordou, mas tornou a adormecer e teve outro sonho, onde 7 espigas de trigo cresciam bonitas e graúdas no mesmo pé. E depois brotaram mais 7 espigas, mas essas eram mirradas e ressecadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas e secas engoliam as 7 espigas graúdas e bonitas. Foi então que o faraó acordou. Ufa, era apenas um sonho, disse o faraó. Então, pela manhã, ele acordou e mandou chamar todos os magos e sábios do Egito para interpretar o sonho, mas ninguém conseguiu. Então, o chefe dos copeiros do faraó lembrou e disse: "Hoje eu lembro de minhas faltas." Certa vez o faraó ficou irado comigo e me mandou prender, junto com os chefes dos padeiros, na casa de prisão do capitão da guarda. E um dia, cada um de nós dois tivemos um sonho e cada um uma interpretação. E lá conosco havia também um jovem hebreu que era servo do capitão da guarda. Então contamos os nossos sonhos a ele e ele os interpretou e nos disse a sua interpretação dos nossos sonhos. E tudo aconteceu como ele havia dito. Eu restaurei a minha posição junto do Senhor Faraó, o qual estou até hoje, e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, e depois de se barbear e trocar de roupa, se apresentou ao faraó. O faraó disse a José: "Eu tive um sonho, e ninguém teve a capacidade de interpretá-lo, mas ouvi dizer que você, ao ouvir o sonho, consegue interpretar." José disse ao faraó: "Isso não depende de mim, mas meu Senhor Deus te dará uma resposta favorável." Então o faraó contou a José: "Sonhei que estava de pé à beira do rio Nilo, quando saíram 7 vacas, belas e gordas, e começaram a pastar. Depois então saíram mais 7 vacas, feias, raquíticas. Eu nunca vi vacas tão feias assim nas terras do Egito. E as 7 vacas feias comeram as 7 vacas gordas e bonitas que haviam saído primeiro do rio. E mesmo depois que as 7 vacas feias comeram as 7 gordas, não fez diferença nenhuma. Parecia que não tinham as comido, continuavam feias e magras. Foi então onde eu acordei. Então adormeci de novo e sonhei mais uma vez. Sonhei que 7 espigas de trigo, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram mais 7 espigas, murchas e mirradas, ressecadas pelo vento leste. E as 7 espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso a todos os magos e sábios aqui da terra do Egito, mas ninguém conseguiu me explicar." Então José disse: "Deus revelou o seu sonho e ele disse o que está para fazer."
As 7 vacas gordas e as 7 espigas boas são 7 anos. Tratam-se de um único sonho. E as 7 vacas magras e as 7 espigas magras e feias, mirradas pelo vento leste, são também 7 anos, mas são 7 anos de fome. E é exatamente isto, seu faraó, é o que ele vai fazer. Pois 7 anos de muita fartura está para vir na terra do Egito, e depois 7 anos de fome virá, e todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará toda a terra. Esse tempo de fome será tão rigoroso que o tempo de fartura não será lembrado mais na terra. O sonho ao senhor faraó veio 2 vezes, porque foi enviada por Deus, o qual ele se apressa em realizar. Então, seu faraó, procure agora um homem sábio e honesto e coloque à frente de toda a terra do Egito para administrá-la. E o senhor faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher todos esses anos bons e vão fazer estoques de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. E esses estoques servirão de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito. Isso para que a terra não seja arrasada pela fome. Então o plano de José pareceu-lhe bom para o faraó e para todos os seus conselheiros. E por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem que está o Espírito Divino? Então o faraó disse-lhe a José: então Deus te revelou todas essas coisas, e não há ninguém mais criterioso e sábio como você, José. Você, José, terá o comando de todo o meu palácio, e todo o meu povo se inclinará para você e te obedecerá. Mas somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego agora para você, José, todo o comando da terra do Egito. E em seguida o faraó tirou de seu dedo o anel de selar e colocou-o na mão de José. Mandou-lhe vestir linho fino e lhe colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua 2ª carruagem real, e à frente dela iam os arautos gritando: abram caminho, abram caminho. E assim José foi colocado ao comando de toda a terra do Egito. E disse ainda Faraó ao José: eu sou o Faraó, mas sem a tua palavra ninguém poderá levantar a mão ou o pé de toda a terra do Egito. O Faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia. Ele deu de mulher a Azenate, filha de Potifera, o sacerdote de On. E depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos quando começou a servir o faraó, rei do Egito. E ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra do Egito teve grande produção. José recolheu todo o excedente da produção dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades, e em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas redondezas. E assim José armazenou tanto trigo, tal quanto a areia do mar, e assim ele parou de anotar, porque era muito trigo. E antes dos 7 anos de fome, Azenate, filho de Potifera, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o sofrimento da casa de meu pai. E no segundo filho,
deu o nome de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar muito em terras que havia sofrendo. E assim chegaram ao fim dos 7 anos de fartura no Egito. E começaram os 7 anos de fome, assim como José havia predito. Houve fome em todos os lugares do Egito, mas havia muito alimento no Egito, por causa do estoque de José. E quando a fome atacou todo o povo do Egito, foi clamar ao faraó. E o faraó lhes disse: Dirijam-se a José e façam o que ele disser. Então, quando a fome se espalhou por toda a terra do Egito, José mandou abrir os locais de armazenamentos e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava cada vez mais em todo o Egito. E de toda a terra vinha ao Egito para comprar com José, porque a fome se agravava muito em toda a parte.